Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Um pouquinho de paciência hoje com o calor, porque tivemos um probleminha aí com os 4 ares. Está só ventilando, né? Não está refrigerando. E está dando uma chuvinha com vento, parece que não está tendo como abrir as janelas. Se você estiver com calor, pode ter certeza, eu estou com bem mais calor que você. Eu estou suportando, você vai suportar também. Vamos orar? Pedir ao Senhor para falar conosco nesse momento. Peça a Deus para falar a sua vida, falar ao seu coração nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, eis-nos aqui, Santo Deus, por causa da graça do Senhor, porque as misericórdias do Senhor continuamente se renovam para conosco, Santo Deus, e temos experimentado o cuidado do Senhor, como experimentamos nesse dia, quando o Senhor cuidou de nós ao longo de todo esse dia, quando o Senhor nos despertou, nos preparou, nos atraiu e nos trouxe para cá. E agora nós estamos aqui na tua casa, buscando o Senhor em oração, sabendo que o Senhor nos ouve. Desfrutamos da alegria que é poder cantar para o Senhor, louvando o Senhor por quem o Senhor é, por causa daquilo que o Senhor faz, por quem o Senhor tem sido em nós. E agora, Pai, nos alegramos porque temos o privilégio, a bênção de nos silenciarmos, nos aquietarmos diante do Senhor para te ouvir. E é isso que nós estamos fazendo agora, Santo Deus, e é por isso que nós estamos orando agora. Agradecendo pelo que o Senhor já fez até aqui, mas pedindo ao Senhor para que o Senhor continue fazendo, que o Senhor cumpra o propósito perfeito do Senhor para conosco, em nós, aqui nesse lugar, nessa noite. Fala conosco, Deus, precisamos te ouvir, precisamos da tua palavra. Nos ilumina, Santo Deus, nos orienta e nos muda para o louvor da tua glória, Santo Deus, e para a nossa alegria em ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pensa aí com você, rapidamente, como nós lidamos com essas coisas diariamente, vai ser fácil você pensar. Lista aí 5 coisas das quais você necessita para viver. 5 coisas assim, não, eu preciso disso para viver, eu preciso disso para viver, eu preciso disso para viver, eu preciso disso e disso. Pensa aí rapidamente, 5 coisas das quais você tem convicção assim, eu preciso disso para viver. Você precisa do seu carro para viver? Você precisa do seu carro para viver? Se roubar ele, você ficar sem ele, você morre. Não, né? Uai, então você não precisa dele para viver, não. Você precisa da sua casa para viver? Hã? Se acontecer lá, né, um problemão lá, e você perder a casa, você morre, junto com a casa. Não, né? Então você não precisa dela para viver, não. Você precisa de água para viver? Você precisa de alimento para viver? Que bom, vocês estão no caminho. Será que existe assim uma lista em algum lugar que possa nos poupar o trabalho de fazer essas reflexões e ficarmos avaliando as nossas vidas e pensando no que é que nós realmente precisamos e o que é supérfluo? O que é que eu gosto, mas não preciso, mas se eu tiver vai ser muito bom, como carro, por exemplo. Será que eu tenho alguma lista em algum lugar que fala para mim assim do que é que eu realmente preciso para viver? Será que existe alguma lista? Será que existe algum lugar que nos aponta esse caminho, que nos dá essas respostas? Que nos poupa o trabalho dos supérfluos? Que mostra para nós assim, sem isso aqui eu não vivo. Será que existe? Existe? Vamos abrir as nossas Bíblias no salmo mais conhecido do mundo. Qual é o salmo mais conhecido do mundo? Salmo 23. Eis aqui uma lista de coisas das quais nós necessitamos para viver. Salmo 23.
Não falei Salmo 23 antes, como de costume, porque aí todo mundo ia ser santo e bom demais dando as respostas certas, né? É bom deixar errar um pouco. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia, certamente, com toda a certeza, indiscutivelmente, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eu viverei na presença do Senhor para todo sempre. Quando te convidei a refletir sobre as coisas das quais você acredita precisar para viver, te chamei para pensar sobre o que você realmente necessita e não sobre o que você deseja. Porque geralmente há uma discrepância muito grande entre as nossas reais necessidades e os nossos desejos. Nem sempre os nossos desejos andam junto com as nossas necessidades. Por isso é que a gente faz tanta besteira nessa vida. Porque nós desperdiçamos muito das nossas vidas. Nós perdemos a vida em busca de desejos, os quais muitas vezes são supérfluos. E queimamos a vida em busca de desejos, desperdiçando a vida que deveria ser dedicada àquilo que realmente importa, àquilo de que eu realmente necessito para viver. E sobre essas nossas reais necessidades, o Salmo 23 fala um pouco sobre isso. Davi, que escreveu o Salmo, ele está aqui, ao escrever, ao redigir ali o Salmo 23, ele está se lembrando lá de quando ele era lá na infância, lá ainda na sua adolescência, mesmo quando não existia ainda esse conceito, lá no início da sua juventude, quando lá ele trabalhava cuidando das ovelhas da família, das ovelhas do seu pai. E enquanto pastor daquelas ovelhinhas, que o pai dele, Jessé, disse serem poucas ovelhas, Davi ele tinha a grande, a importante missão de manter aqueles bichos vivos. Porque ali estava a comida da família, ali estava o ganha-pão da família. Davi, pelo menos seus 7 irmãos, não sabemos se existem outros, seu pai, sua mãe, eles, como agricultores, como fazendeiros, careciam, precisavam da vida, da integridade, da saúde, daquelas poucas ovelhas, segundo seu pai, para eles manterem, para eles cuidarem, para eles viverem aqui nesse mundo. Por isso, era importante que quem cuidasse das ovelhas, cuidasse para que elas ficassem sempre vivas, para que elas ficassem ali sempre preservadas na sua integridade. Então, Davi, ele começa se lembrando do que é que ele precisava fazer todos os dias. Qual era a rotina diária, qual era o trabalho de cada dia de Davi. Dia após dia, amanhecia para fazer aquilo, dormia depois de ter completado a tarefa. O que é que ele tinha que fazer para manter aquelas ovelhas vivas e saudáveis? Do que é que ele não podia abrir mão? Do que é que, essencialmente, cada uma daquelas ovelhinhas precisavam, necessitavam para continuarem vivas. Então, Davi lembra que, por exemplo, lá no versículo 2 e no versículo 3, na parte A, ele lembra que diariamente, todos os dias, ele precisava levar aquelas ovelhas para os pastos verdes, porque ele sabia que você não cuidava de ovelhas como você cuida de vaca, como você cuida de cavalo, como você cuida de camelos. A ovelha, ela não é uma pequena vaca. As ovelhas daquele tempo, elas eram parecidas com as ovelhas de hoje, e as ovelhas elas são muito seletivas na alimentação.
elas são bem mais sensíveis do que esses outros animais maiores. E assim, então, enquanto um cavalo, uma vaca, come um capim mais grosso, um capim mais rústico, a ovelha, ela necessita mesmo dos brotos, da grama, de um capim mais macio, de um capim bem verdinho mesmo, para ela se alimentar, para ela ter saúde, para ela sobreviver. Ele lembra também que todos os dias, aquelas ovelhinhas precisavam de muita água, e fazia parte da árdua tarefa diária do menino Davi, do jovenzinho Davi, levar aquelas ovelhas para águas muito limpas e muito calmas. Porque se a água estivesse suja, as ovelhas não beberiam. Elas são seletivas com a água também. E caso não houvesse assim água limpa de jeito nenhum e só restasse água suja, para não morrer de sede, elas beberiam a água suja. Mas aí elas ficariam doentes, provavelmente morreriam da doença contraída da água suja. Por isso, sempre águas bem limpas mesmo. E as águas, elas precisavam ser águas calmas. Porque, embora a ovelha ela consiga boiar, ela não nada bem. E se ela estivesse ali na fase do ano em que as suas lãs estivessem já bem grandes, ela encharcaria e ela poderia engarranchar ali nas pedras, nos paus, e ela morreria afogada. Ela não conseguiria escapar da correnteza. Por isso, águas calmas, águas tranquilas. E águas bem calmas também, porque além desse alimento de qualidade, além dessa água sempre muito limpa, o pastor de ovelhas, ele tinha que proporcionar um ambiente sempre muito tranquilo. Porque as ovelhas, elas carecem, vitalmente mesmo, de um descanso regular. Se elas ficarem muito estressadas, por um período assim extenso, elas adoecem fácil, elas param de reproduzir, elas param de comer, elas param de querer viajar em busca dos pastos, e por causa do estresse elas podem morrer com muita facilidade. Por isso, sempre pastos verdes, águas tranquilas, a fim de que, além de ela comer bem e beber bem, ela possa descansar bem. E aí o versículo 3, parte B, o Davi lembra que as ovelhas, elas não são animais autônomos. E na sua eterna dependência de quem cuida delas, elas precisavam ser guiadas, conduzidas, lideradas o tempo todo. Porque tem alguns animais que eles se afastam da casa, da fazenda, e eles vão longe no pasto, percorrem longos territórios na propriedade. E eles sempre voltam, eles sabem voltar. Eles aprendem onde estão a melhor água, onde está o melhor pasto, eles vão e eles voltam. As ovelhas, elas não conseguem fazer isso muito bem, não. Porque se elas se aventurarem sozinhas, muito provavelmente elas vão se perder, elas podem cair em buracos, e até tentando pegar um brotinho ali mais verde num arbusto, ela pode ficar presa pela lã e nunca mais ser encontrada e morrer ali, de fome e de sede, porque ficou presa ali num espinheiro qualquer. E aí no versículo 4, o Davi lembra que para levar as ovelhas do aprisco, o curral das ovelhas, para um pasto verde, e depois, quando o pasto verde acabava e ele precisava levar as ovelhas para outro pasto verde, e do pasto para as águas tranquilas, e das águas tranquilas para o pasto, frequentemente ele tinha que conduzir aquelas ovelhas tão dependentes por lugares muito perigosos, pelo vale da sombra da morte, onde ali estavam sempre muitos predadores à espreita, já que as ovelhas tinha a carne mais saborosa para os animais predadores ali daquelas regiões, e esse momento de conduzir as ovelhas do aprisco para o pasto, do pasto para as águas, era sempre um momento muito tenso. Caso entre um pasto e outro, entre o pasto e a água, entre o aprisco e o pasto, houvesse ali um lugar onde os lobos se escondiam. Mas o Davi lembra do seu antigo compromisso em manter aquelas ovelhinhas da família sempre vivas, sempre intactas, sempre com muita saúde. Além de cuidar da alimentação, além de cuidar
para que elas tivessem sempre águas limpas e tranquilas, ele também se envolvia no projeto de preservá-las, protegendo elas contra os predadores. Inclusive, você se lembra que quando Davi estava prestes a matar Golias, o rei Saul está ali conversando com Davi, e quando todos os outros soldados, inclusive os 3 irmãos mais velhos do Davi, estavam comendo, morrendo de medo de Saul já por 40 dias, e Davi, ele vai ali e vê que era o nome de Deus que estava sendo afrontado. O Golias e os outros filisteus, eles estavam zombando do Deus de Israel. E assim, então, quando o meu Deus, ele é criticado, quando o meu Deus ele é atacado, ele é objeto de zombaria, aí eu coloco a minha cabeça a prêmio para defender a honra do meu Deus, e essa é a perspectiva, o zelo e o amor de Davi. E como é que está esse incircunciso lá? Há quanto tempo ele está fazendo isso? 40 dias de manhã e à noite. Já foram 80 afrontas contra o nosso Deus, mas de jeito nenhum. E ele então se põe à disposição para matar Golias. E o rei está ali conversando, né, avaliando, porque era um desafio homem a homem. E quando o Golias desafia um soldado de Israel, a vitória daquele embate homem a homem definiria o resultado da batalha toda. Então, o homem que se dispusesse a ir guerrear contra Golias era um homem que levava nas suas mãos a responsabilidade e o peso sobre a vida de todo Israel. E aí, quando um soldado ele diz, eu aceito o desafio desse incircunciso filisteu, o Golias, o rei tem que avaliar. Será que não vale a pena a gente continuar mais 40 dias? Ou será que realmente dá para, jogar esse homem lá no vale para lutar contra Golias? E os soldados anunciam, tem alguém ali que topou. Alguém do exército? Não, um menino que veio trazer uns queijos ali, uns pães, para ver como é que os irmãos dele estão. O quê? Não é um soldado? Não, um menino que veio trazer lanche para os irmãos dele, trouxe até uns lanches ali para o comandante. Deixa eu falar com ele. Bom, um menino que está topando lutar contra Golias, deve ser um meninão grande, um meninão forte, um meninão que, ano que vem, deve ser um meninão que já está assim, prontinho para entrar no exército. Aí chega um menino bonito aos olhos. E quando o texto descreve Davi como um menino bonito aos olhos, é alguém que não tem porte de soldado. Alguém muito aquém dos seus irmãos, por exemplo. Não estava com o seu físico pronto, com a estrutura para uma batalha. Aí Saul olha e fala, meu Deus do céu, você tem pelo menos uma armadura? Não. Arruma uma armadura para o menino, gente. Pega a minha é a melhor armadura do reino. Veste a armadura nesse menino. O menino é pequeno, franzino. Saul é gigante. Quando ele foi escolhido lá para ser o rei, você se lembra? Os mais altos batiam nos ombros de Saul, gigante, forte. Davi, um menino. Claro, não coube a armadura. E Saul está ali. Bom, estamos sendo humilhados. Os soldados profissionais, ninguém topa. Por que esse menino ele tem essa coragem? E não tem como eu protegê-lo com a minha armadura? Por que ele tem essa coragem? Saul conversa com Davi, lá em 1 Samuel 17, Davi fala assim, eu cuido das ovelhas do meu pai. Sabe o que já apareceu lá para matar as ovelhas do meu pai? Um leão e outra vez um urso. Sabe o que eu fiz com eles? Matei eles com as minhas mãos. E do mesmo jeito que eu matei aquele leão, aquele urso, eu vou matar esse incircunciso. Então Davi, ele lembra, ele tinha que passar com as ovelhas pelo vale da sombra da morte. Mas se ele era o pastor daquelas ovelhas, que viesse lobo, que viesse leão, que viessem os predadores que fossem. Ele, por causa do seu compromisso com a sua família e com aquelas poucas ovelhas, aquelas ovelhas estando sob os seus cuidados, elas seriam protegidas sim. Mas as ovelhas aqui no Salmo 23 são somente lembranças para Davi. E ele está usando apenas lembranças para pensar no seu presente momento. Ele usou a sua relação com aquelas ovelhinhas para lembrar que ele, para lembrar que eu, para lembrar que você, assim como aquelas antigas ovelhinhas do pai de Davi, nós também precisamos todos os dias da nossa vida aqui, do pão nosso e da água nossa de cada dia,
precisamos de descanso, precisamos de renovo, precisamos de refrigério constantes. E todos os dias nós precisamos de proteção. Precisamos tanto de uma proteção que nós nem imaginamos. A Bíblia diz que o diabo, nosso inimigo, está ao nosso redor constantemente, como um leão ávido, desejando, babando, salivando, querendo te devorar. E é assim constantemente. Por isso, constantemente, nós transitamos de um lado para o outro, passando por vales da sombra da morte, carecendo permanentemente de proteção. Tanto quanto precisamos de pão, de água, de descanso, de renovo. Mas muita atenção aqui, porque o Salmo 23, ele lembra, sim, as nossas necessidades reais, diárias, só que elas não são o foco principal do mais famoso de todos os salmos da Bíblia. Veja bem, você lê ele, a maior parte do conteúdo, sim, está ponderando necessidades reais de ovelhas. E o autor está pensando nele próprio, em mim e em você. Então ele está assim. No Salmo 23 aparecem as nossas reais necessidades diárias. Mas não é o foco. O foco não são as nossas necessidades. O foco não está na nossa carência por alimento, não está na nossa necessidade pela água, não está na nossa necessidade de proteção, não está na nossa necessidade de descanso, de refrigério. Essas coisas existem, elas são consideradas, mas o foco não está em nossas necessidades. Anota isso, guarda isso no fundo do seu coração. Porque acontece porque nós lidamos tanto com essas necessidades, que assim, muitas vezes elas se tornam na luta, todos os dias, de todos nós aqui. E essas necessidades, a busca por sanar essas necessidades, elas ocupam tanto os nossos pensamentos, ocupam tanto os nossos corações, e elas ocupam tanto o nosso trabalho, a nossa força, a nossa dedicação, elas queimam tanto as nossas vidas, que a presença delas, por serem reais, elas nos angustiam, elas nos causam sofrimento. Muito provavelmente alguém aqui dentro agora está pensando em preocupações reais para essa semana. Eu tenho que pagar aquela conta. Como é que eu vou comprar aquilo e minha família precisa daquilo? Como é que eu vou saldar aquele compromisso? Como é que eu vou honrar aquele investimento? E essas coisas nos angustiam muito. E porque essas coisas, essas preocupações ocupam tanto espaço nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa existência, que muitas vezes, quando nós olhamos para o Salmo 23, inevitavelmente nós acabamos nos concentrando nas nossas necessidades e em como elas são supridas. A gente coloca elas como sendo o centro, o foco. Como é bom, eu preciso de pasto verde, como aquelas ovelhinhas, e elas são supridas, que bênção. Estou precisando tanto de água de descanso. Como é bom saber que aquelas ovelhinhas lá, elas têm essa necessidade suprida também. E porque as nossas necessidades nos angustiam e trazem tanto sofrimento, nós olhamos para esse salmo entendendo que as nossas necessidades e o suprir das nossas necessidades é o objetivo do salmo. Só que quando Davi ele fez essa reflexão aqui, no Salmo 23, o foco dele não estava nessas coisas. O foco de Davi em todo o Salmo 23 está em quem o mantém vivo diante de todas aquelas demandas da vida, independentemente das demandas, mas em quem o sustentou em toda a sua existência. Por isso mesmo, meus irmãos, que o início do Salmo, e ele não deixa essa resposta para o final, como nós fazemos nos processos retóricos. Você vai jogando reflexões e perguntas, e guarda a cereja do bolo para o final. Não, a cereja do bolo abre o Salmo, quando então ele declara: o Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, as minhas necessidades são apenas detalhes na minha vida. No Salmo 23, meu irmão, minha irmã, o Salmo do bom pastor, e esse salmo profético,
que anunciava Jesus Cristo, Senhor nosso. No Salmo do Bom Pastor, no Salmo do Cristo, nós lembramos dos pastos e das águas, e do descanso, do refrigério e do renovo. Nós lembramos do vale e do cajado e do bordão. Lembramos da mesa e do inimigo e dos inimigos sentados na mesma mesa diante de nós. E nos lembramos do óleo, lembramos do cálice. Nós lembramos dessas coisas todas, mas no Salmo do Bom Pastor, do Cristo, Senhor e Salvador nosso, o bom pastor é que é o centro. O bom pastor é que é o foco, o bom pastor é que é o objetivo do Salmo. E estando então com o bom pastor, eu tenho pastos verdes e águas tranquilas, mas eu tenho também vales, mas nunca passarei por eles sozinho. Com o bom pastor eu terei, sim, inimigos à mesa, mas a mesa é farta. O óleo está na minha cabeça e não na cabeça dos meus inimigos, e o meu cálice é sempre o mais bem servido dentre todos. Com ele eu terei tudo o que eu precisar na vida, coisas boas, também coisas ruins, mas as coisas elas sempre serão apenas detalhes, porque o que importa mesmo é ter o bom pastor na minha vida, para que, estando nele eu possa desfrutar de tudo isso, e com ele eu possa enfrentar todo o processo, sempre com ele, nunca sozinho. Porque com ele, e somente com ele, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e na abundância ou na escassez aqui, eu habitarei na sua casa, na sua presença, para todo sempre. Feche seus olhos. Ore sobre isso. Olhando para a realidade da sua vida, que é como o Salmo 23, nesses dias você está mais focado onde? Em sanar as suas reais necessidades, e por isso você perdeu até o foco do bom pastor? Ou você tem conseguido manter o foco sempre no bom pastor e as outras necessidades, por mais legítimas que sejam, elas são um detalhe? Porque se eu estou com o bom pastor, se ele reina na minha vida, ele vai cuidar de mim, como Davi era responsável em cuidar das poucas ovelhinhas do seu pai. Ou quem sabe você está assim, em um estado de perdição tal que nem é nas coisas essenciais, nas coisas realmente necessárias, você se encontra focado. Talvez você se encontra focado é mesmo nas coisas supérfluas. E se aí você está focado nas coisas supérfluas, que são aquelas das quais você não necessita para viver, o bom pastor pode estar longe demais. E quando as coisas supérfluas elas se tornam no principal, as coisas essenciais e o bom pastor é que se tornam nas supérfluas, nas secundárias, nas menos importantes. Mas o chamado do Senhor Jesus para você nessa noite é: foca no bom pastor. Traga os seus olhos de volta para o bom pastor. Declare para a sua vida, com a sua fé, que o bom pastor, o Senhor é o seu pastor. E que se o Senhor é o seu pastor, o restante do salmo nem precisa ser recitado. O restante do salmo nem precisa ser escrito. O restante do salmo, ele virá pela simples consequência de o Senhor ser o seu pastor. Focando no Senhor e tendo prazer no Senhor, tudo mais virá. E certamente, inclusive, as coisas supérfluas, se forem ruins, até essas coisas, por causa do conselho do bom pastor, serão reorganizadas na sua escala de valores, e ele te ajudará até mesmo a abandonar aquilo que te prejudica. Mas o chamado do Senhor, através dessa palavra para nós é: olha para o bom pastor. Volte seu coração para o bom pastor.
volte a alegrar-se no bom pastor, volte a se deleitar em Jesus Cristo, confiando no amor, no cuidado, na presença, na provisão dele. Se Davi, sendo pecador, amava tanto, cuidava tão bem daquelas ovelhas, essa é a lição. Quanto melhor cuidará o bom pastor, que é perfeitamente bom e totalmente amor, cuidará das nossas vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a gente corre muito, Senhor. Nós vivemos tempos tão acelerados e a gente embarca nisso. E às vezes é inevitável, a gente embarca mesmo, dependendo da fase da vida, é inevitável não entrarmos nesse trem. Só que aí a gente entra em tantos projetos sem consultar o Senhor, a gente abraça tantos sonhos que não são os do Senhor, não submetemos decisões ao Senhor e a gente se perde, Santo Deus. E a gente se perde valorizando o que não é necessário, o que não é essencial, o que não é vital, e desprezamos o que realmente é necessário e transformamos em supérfluo o Senhor próprio. Nos perdoa, Santo Deus. Todos nós somos tentados a isso, todos nós, em muitos momentos das nossas vidas aqui, desviamos o foco do Senhor para as coisas, tornamos os detalhes no principal. Nos perdoa. O Senhor está ouvindo as orações que estão sendo feitas e provavelmente existem confissões agora aqui nesse momento, talvez tenham pedidos de socorro, Santo Deus. Ouve cada um, perdoa cada um, renova cada um, restaura cada um, põe-nos, Santo Deus, rendidos ante o Senhor, para que nós possamos em todo o tempo, não apenas com palavras também, mas sobretudo com disciplinas da vida, com os nossos gestos, com as nossas escolhas, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, nós possamos declarar com as nossas vidas: o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso me conduzirá para uma vida de descanso, para uma vida de confiança, para uma vida de entrega total. Abençoe-nos assim, Santo Deus. Rogamos a Ti por isso, em o nome santo do Senhor Jesus, o bom pastor. Amém.